Livre para todos os públicos. E aí, minha gente, boa tarde, estamos voltando, depois aí de um período, de descanso, vamos lá retomar as nossas atividades e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e você já sabe, nós estamos aqui num projeto Escola em Minha Casa, projeto de vidas, que é aí um projeto idealizado pela Secretaria de Educação, com parceria com a Prefeitura, com professores, gestores, todas as pessoas que estão interessadas no seu desenvolvimento e no seu pleno conhecimento de conteúdos que vão te ajudar a ser uma pessoa mais preparada para os desafios que você vai enfrentar aí na sociedade. Então vamos lá, peguem caderno, peguem caneta, façam anotações, peguem aí algumas coisas que vocês tiverem dúvidas, Anotem do ladinho, depois procure o professor, ou se não, assistam novamente as aulas, no YouTube. Nas redes sociais que você tiver acesso, você pode estar reencontrando todos os conteúdos que são apresentados aqui. Você já me conhece, meu nome é Akiane Cristina, nós trabalhamos com a língua portuguesa, 8º e 9º ano. Já falei para vocês que vocês podem estar tendo acesso aí pelas redes sociais. Normalmente aí, se você quiser acessar qualquer uma das redes sociais que a Prefeitura disponibiliza, você vai ter aí o conteúdo que é passado aqui na TV. E hoje, queridos, nós vamos ver homônimos, uma classe que a gente precisa compreender sobre a escrita, sobre pronúncia, e nós vamos ter aqui algumas classificações desses homônimos. E a gente vai estar aí dando as dicas para vocês, colocando em pauta cada conceito, cada característica, cada exemplificação, para você ter aí um processo de compreensão bem melhor, tá bom? Então vamos lá. O que são os homônimos? A gente precisa entender que existem certas palavras que são pronunciadas de forma parecida, outras iguais e outras diferentes. E também a gente vai ter aí as escritas dessas palavras de forma parecida, de forma igual ou também completamente diferente. E é nesse processo, nesse conjunto de formação, de escrita e de pronúncia, que nós vamos ter aí os homônimos. E nós vamos por parte. Porque a gente estuda dentro de uma área da gramática que vai trabalhar sobre esse conteúdo, que é a semântica, minha gente. A semântica, ela se ocupa em estabelecer os sentidos de uma determinada palavra. E para isso a gente vai precisar também entender os contextos onde essas palavras serão utilizadas. Então nós vamos passar aqui, para a gente não se demorar muito, e a gente vai ter aqui o conceito sobre a semântica. É a área da linguística que estuda o significado das palavras, das frases, das expressões em um contexto específico. Os significados podem receber diferentes interpretações por estarem em situações comunicativas também diferentes. Eu posso utilizar uma mesma palavra com sentido e significado completamente diferente dependendo do ambiente, ou seja, do contexto onde eu estiver inserindo essa palavra. E também essa relação entre os diferentes significados de uma palavra, nós vamos entender que é a relação de sentido que a semântica vai estabelecer para nós, ok? Então a gente já sabe, a semântica é uma área da linguística, ou seja, da língua portuguesa, que vai se ocupar em estabelecer o significado e o sentido de uma determinada palavra. Tudo bem? Vamos passar aqui por partes. E aí a gente vai ter os homônimos. O que são os homônimos? São palavras que possuem significados diferentes, mas são parecidos ou iguais, tanto na escrita quanto na pronúncia. Quando eu tenho parecido, não é igual, tá? Por isso está ali, parecidos ou iguais, porque a gente vai ter que estabelecer a diferença entre o que é igual e o que é apenas
né, ali parecido, tem proximidade de sentido e de escrita. E a gente vai ver aqui que a escrita e a pronúncia, nós vamos ter aqui que identificar que elas podem ser, dentro desse contexto, iguais ou parecidas, como eu coloquei aqui para vocês. E eu tô falando de escrita e de pronúncia, tá? Eu tenho que compreender esses dois processos. Eu me relaciono com a escrita e o outro eu me relaciono com a pronúncia, com a forma como eu vou pronunciar uma determinada palavra. E a soma da escrita e da pronúncia, ela vai me resultar em um determinado sentido e significado, tá bom? Então, vamos lá passar aqui para vocês entenderem. Aqui, os significados, eles são diferentes. Então, eu tenho pronúncia e escrita parecidos ou iguais, mas o significado sempre diferente, beleza? Então, vocês podem até, gente, se quiserem, ter um tempinho aí ou voltar novamente quando vocês puderem, fazer esses esqueminhas que eles são muito bons para vocês compreenderem e vocês não esquecerem, tá? Então, eu vou ter escrita e pronúncia sempre iguais ou sempre parecidas e eu vou ter significados sempre diferentes. Como assim, professora? Nós vamos ver por parte, tá? Vamos com calma. Primeiro, a gente precisa estabelecer aqui os tipos de homônimos. A palavra é um pouco complicada, mas o significado é bem tranquilo, tá bom? Então, eu vou ter aqui homônimos homógrafos, tá? Fui olhando ali sem um acento. Homônimos homógrafos. O que é isso, professora? São diferentes na pronúncia, mas são iguais na escrita. Como? Eu estou dizendo aqui, ó, né, que uma palavra ela pode ser igual na escrita. Eu vou escrever e vou já dar o exemplo para vocês. E eu vou escrever essa palavra que ela vai ter aí essa escrita, né, de uma maneira totalmente parecida com a outra ou até mesmo igual, mas que no determinado contexto onde eu estou escrevendo essa palavra, ela vai ter um significado e também um sentido diferente, tá? Então, eu preciso associar que os homônimos homógrafos, eles são iguais na escrita e diferentes na pronúncia e no significado. E os homônimos homófonos, aí já é diferente, iguais na pronúncia e diferentes na escrita. E também vão ter significados diferentes. Vocês estão vendo aqui que em todos os três eu coloquei ali um asterisco. Por quê? Porque eu preciso entender que a contextualização e o sentido vão determinar aí o significado dessa palavra, o que eu quero transmitir, qual é a mensagem que eu quero pronunciar no determinado ambiente, no determinado contexto. Então, vamos supor que eu usei a palavra linha. Se eu chegar simplesmente para vocês assim, ei, me dê uma linha. A primeira coisa que vocês vão pensar, gente, pode ser que seja uma linha de costura. Ou se eu tiver em um outro lugar, por exemplo, pedindo para um dono de uma empresa de ônibus, eu gostaria que o senhor me concedesse uma linha de ônibus para eu trabalhar, para eu fazer algum negócio. Você entende? A palavra linha, ela vai ter diferentes significados e sentidos determinados pelo espaço onde eu estiver inserindo essa palavra. Linha de telefone, linha de trem. Então, a gente precisa saber onde nós iremos usar essa palavra para que o contexto possibilite a compreensão desse sentido e significado da palavra. E eu tenho aqui os homônimos perfeitos, que o nome já está dizendo perfeitos, porque eles são iguais tanto na escrita e na pronúncia, mas também terão significados diferentes. Eu falei no slide anterior que nós vamos ter pronúncia e escrita igual ou parecida, mas sempre o significado será diferente. E aí vocês podem ver que em todos o significado estará aqui colocado como diferente. Beleza? Vamos passar, meus anjos. E aqui nós vamos ter aqui uns macetes. Eu trouxe aqui para vocês memorizarem tranquilamente, tá? Então, vamos ver aqui. Eu vou logo colocar aqui tudo para vocês, porque fica mais fácil.
Homônimos, homógrafos. São iguais o quê? Tá ali o sinalzinho de igual na escrita. Mas eles têm pronúncia e significado diferente. Olha a matemática entrando aí na língua portuguesa, minha gente. Mas esse macete é para você entender que eu posso associar a esse sistema matemático aquilo que vai facilitar a minha compreensão. Então, eu já sei. Homógrafos, a escrita é igual. Então, fica fácil, né, da gente memorizar. Eu vou ter escrita igual e aí pronúncia e significado diferente. Olha o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Eu jogo mal? Claro que não, amiga. E aqui eu tenho um outro exemplo. Eis que você está jogando videogame e o jogo fica difícil. Olha a pronúncia. Eu jogo. Jogo. Prestaram atenção? A escrita está diferente, gente? De maneira alguma. Mas olha a pronúncia, ainda que seja bem sutil. Eu jogo o jogo. E aí a gente vai ter, lembrando vocês que é preciso a gente reconhecer as classes gramaticais, tá? Dentro das palavras homônimas, a gente precisa aqui entender a diferença entre uma classe gramatical e outra, só fazendo essa observação. E olhem aí, eu jogo. Aqui no primeiro exemplo, a gente tem o verbo jogar. E aí está conjugado na primeira pessoa, eu jogo. Já no segundo exemplo, o jogo, eu já tenho um substantivo. Percebe? Você entende agora o que é a contextualização, como ela é importante para eu estabelecer o significado e o sentido de uma palavra? Então, esse quadro vai nos apresentar aqui a escrita totalmente igual. Se você colocar ali só a palavra jogo, você não vai ter sentido nenhum além daquele que você já conhece, que é ali o fato de você estar ali brincando ou praticando uma atividade. Mas quando eu contextualizo, eu vou ter o verbo, eu vou ter o substantivo e assim eu tenho o domínio dessa compreensão a partir dessa contextualização. Então tá, compreendida essa parte, vamos passar para outra, para a gente não ficar aqui muito demorando desse conceito que é bem facilzinho. E aí eu tenho os homônimos homófonos, como eu falei para vocês, agora há uma inversão. A pronúncia vai ser igual e aí a gente vai ter a escrita, o significado e, consequentemente, o sentido totalmente diferente dentro do enunciado. E você vai perceber aqui nesse exemplo, olha, 3 palavras pronunciadas completamente iguais, minha gente. Adoramos cestas, adoramos cestas, adoramos cestas. Se você estiver só me ouvindo, você vai entender que eu estou repetindo a mesma coisa. E eu não estou repetindo a mesma coisa. Dentro desses 3 exemplos, nós temos 3 significados completamente diferentes. Olha só, no primeiro quadrinho, cestas se refere ao substantivo, a um recipiente, uma bacia, né? Que às vezes a gente coloca ali algumas coisas no sentido mais amplo, né? Para compreendermos. Aquelas cestas onde a gente vai colocar ali algumas coisas pessoais, guardar, fazer uma produção de alimentos para doação, enfim. Até mesmo, né, uma surpresa para alguém, você faz ali um café da manhã e coloca dentro de uma cesta e envia ali para a pessoa amada, para a pessoa que você gosta, para fazer uma surpresa. É nesse sentido que o primeiro quadrinho traz a palavra cesta. Já no segundo quadrinho, nós temos a adoramos cestas, que na verdade vai ser pronunciado como cestas, mas alguns dizem cestas, né? Que é aquele fato que a gente vê aí nos nossos antepassados, eles gostavam muito de dizer isso. Se você for aí perguntar para o seu avô, para sua avó, com certeza eles vão te dizer o significado do que é uma cesta, que é um descanso. Geralmente ali depois do almoço, né? A gente gosta de tirar aquele cochilo. Então, no segundo quadrinho, nós vamos ter essa palavra com esse sentido e esse significado. E no último quadrinho, gente, sem sombra de dúvida, você já sabe o que significa, que é o dia da semana, que se refere às sextas-feiras da semana que a gente vai ter aí. Percebe? A pronúncia parecida, igual, mas com sentido e significado completamente diferente. Beleza? Vamos passar para o último exemplo aqui, que nós vamos ter o último conceito e o último exemplo.
dos homônimos perfeitos, tá? E aí eu vou mostrar para vocês agora que nós vamos ter escrita e pronúncia igual e novamente falando para você a respeito da diferença de sentido e significado. Vendo o pôr do sol. Aí chegou alguém e disse assim, quanto quer pelo pôr do sol? E a plaquinha lá tem vendo o pôr do sol. Não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Se a gente não tiver, queridos, o espaço e até o conhecimento prévio da palavra ver, nesse sentido aí, né, que ele coloca como vendo, a gente vai entender que é alguém que está realmente vendendo, no sentido do verbo vender. E aí eu coloquei aqui para vocês, porque quando ele diz quando ele diz no primeiro quadrinho, vendo o pôr do sol, ele não está usando a palavra vendo no sentido de vender, e simplesmente no sentido de olhar, de enxergar, de ver. Então, esses homônimos perfeitos, eles são escritos de forma igual e também pronunciados de forma igual. E o que vai determinar a diferença aí, professora, de sentido e de significado? O contexto. E nesse caso aqui, até mesmo uma boa explicação, porque ele está com uma plaquinha, né? E aí dá a entender, tudo isso colabora para que a pessoa que esteja do lado de fora entenda que ele realmente está usando a palavra vendo com o sentido de vender. Beleza? Vamos passar? E aí nós vamos para a prática. Rapidamente aqui, lendo alguns exemplos e colocando em prática alguns conceitos já aprendidos. Veja esse cartazinho aqui. Concerto de fogões. Ligue para nós. Com referência à palavra concerto, presente no texto, é correto afirmar que, vamos lá para as opções. Está escrito corretamente, pois se refere à audição musical, harmonia de instrumentos ou vozes, composição musical extensa. De acordo com os teus conhecimentos prévios sobre a palavra concerto, concerto com C e concerto com S, será que essa primeira alternativa está correta? Olha a alternativa B. É um homônimo perfeito? Eu acabei de falar lá que o homônimo perfeito, ele é igual tanto na escrita quanto na pronúncia. Está escrito corretamente por se tratar de reparo, restauração, reforma, remediar algo, corrigir, colocar algo em bom estado? Ou todas as alternativas estão corretas? Ai, como eu queria estar aí perto de vocês para ver aí quem ia acertar essa questão. Mas eu tenho certeza que alguns alunos disseram que a letra correta é a letra C. Nesse sentido, concerto com S faz referência a reparo, a colocar algo em bom estado. Beleza? Vamos lá para a segunda questão. O efeito de sentido acima é causado através do quê? Gente, eu tô dando essa questão aí de graça para vocês. Acabei de explicar esse exemplo, não é possível que haverá dúvidas, mas se houver, que seja para você relembrar tudo aquilo que eu expliquei. E se continuar tendo alguma dúvida, procure seu professor. Se puder rever esta aula, reveja. Tire suas dúvidas, não fique com a sua dúvida aí sozinho, né, martelando a sua cabeça. Procure o seu professor, dê uma lida no livro e assim a gente vai construindo novos conceitos e também rompendo barreiras a respeito desses conceitos. Então vamos lá para as alternativas. Da rotina de afazeres que o menino tem durante o dia, né, eu vou aqui voltar. O efeito de sentido do texto acima é causado pela rotina de afazeres que o menino tem durante o dia. A semelhança fônica entre as palavras cestas, cestas e cestas, mas com significados totalmente diferentes. Já estou sorrindo aqui porque a gente já tem aí, né, muitos elementos para conseguir chegar a essa resposta correta. Da semelhança gráfica entre as palavras cestas, 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 mas com significados totalmente diferentes. Lembrando
gráficas? Será? Do fato de cestas e cestas terem o mesmo significado e escritas diferentes? E aí, queridos, o que vocês marcaram? Vou apostando aí que houve um que ainda ficou aí na dúvida, mas eu tenho certeza que aqueles que disseram a letra B conseguiram entender o significado, o conceito e a aplicação das palavras homófonas, que nesse caso aqui a gente vai ter a semelhança fônica, e vão também estabelecer a diferença das homógrafas, que é a semelhança gráfica, mas nesse caso, visivelmente a gente tem a diferença, na grafia dessas palavras, tá bom? Então vamos lá. Vamos para esta questão. E essa questão, ela faz referência ao sentido de conceito realmente literal do que é um homônimo. Professora, mas por que a senhora precisa colocar essa questão se a gente já sabe a diferença entre homógrafos, homófonos, e por que a gente precisa saber agora o que é um homônimo? A gente precisa compreender que muitas vezes não vai aparecer para nós a diferença lá, essa palavra é homógrafa, essa palavra é homófona, não, vai aparecer simplesmente um homônimo. E aí eu gostaria de saber se vocês lembram do que foi que eu falei no início dessa aula, sobre o conceito de homônimos. E aí a gente vai ter, primeiro, são palavras que não se escrevem igualmente, porém têm significados diferentes. Palavras que possuem significados diferentes, mas são parecidas ou iguais, tanto na escrita quanto na pronúncia. Palavras que se escrevem iguais e pronúncias iguais e têm significados iguais também, tudo aí é igual. Palavras nada parecidas, mas têm significados totalmente diferentes. E aí é o que eu coloquei para vocês. Vai que isso caia num teste de um seletivo que você está ali sendo avaliado. Aí não tem, né, o que é homógrafo, o que é homófono, mas tem o que é homônimo. Qual seria a alternativa que você marcaria? Com certeza, a alternativa B, porque ela traz o conceito correto. São palavras que possuem significados diferentes, mas são parecidas ou iguais, tanto na escrita quanto na pronúncia. Porque é a partir do que eu sei o que é um homônimo que eu vou estabelecer o conceito de homófonos ou homógrafos, tá bom? Gente, nós vamos terminar nossa aula por aqui. Eu vou deixar aqui uma atividade para vocês, uma atividade básica, porque como a gente não tem esse contato, mas pelo menos para você revisar, para você estudar, para você tirar suas dúvidas. Esse conteúdo está na página 68 e 69. E eu gostaria que vocês estendessem. Olha, vocês não precisam ficar somente limitados à aula da TV, ao que o professor pede na sala de aula, né? Mesmo ainda estando de forma remota. Mas você pode ampliar esse conhecimento procurando, né? Pesquisando. E aí eu passei uma pesquisa para vocês estudarem as palavras homônimas, porque tem uma relação de palavras, uma ampla abordagem de palavras com sentidos e significados, mas que tem escritas e pronúncias parecidas, e aí ficaria bem legal se você tivesse o domínio dessas outras palavras, tá bom? Então a gente fica por aqui, um abraço e até a próxima aula.